Em agosto de 2012, centenas e milhares de abelhas enxamearam o corpo de um avião da Delta Airlines rumo à cidade de Nova York. Isso aconteceu quando a tripulação se preparava para abastecer a aeronave e carregar a bagagem. Foi necessária a intervenção do mestre apicultor Stephen Repasky. Este já era o quarto enxame com o qual o aeroporto teve de lidar nos últimos meses. Em maio de 2012, quando mais de 15 mil abelhas cobriram uma luz na pista de táxi C, um voo ficou seriamente atrasado. Foi nesse momento que o agente ambiental do aeroporto começou a pesquisar no Google os apicultores nas proximidades. Bzzz. O som que você escuta quando há abelhas por perto não sai da boca delas, e sim das asas, pois os insetos estão voando super rápido. Quando as abelhas estão no ar, as asas fazem uma vibração que o ouvido humano reconhece como um zumbido. Ele é extremamente alto quando a abelha em questão é pequena. As maiores batem as asas menos vezes, então o zumbido é mais baixo. Os insetos produzem esse barulho quando vão tirar pólen da flor, pois mexem seus corpos e asas. Aí, o pólen se prende a eles, que voam em direção à próxima flor e depositam o pólen ali. Esse processo é chamado de polinização. Você também ouvirá as abelhas zumbindo quando estão defendendo suas colmeias ou a si mesmas, principalmente no caso de se aproximar demais do habitat natural delas. O zumbido funciona como uma espécie de alerta para dar o fora dali, ou para se preparar para encarar sua fúria. Ai! Essa doeu! Mas ei, o que... Ai, isso foi mais uma ferroada? Nesse caso, não é uma abelha. Ela só pica uma vez. Quando isso acontece, você vê o ferrão fincado na sua pele. A abelha não pode pegar o ferrão de volta. E como este tem nervos, músculos e faz parte do trato digestivo, o animal acaba morrendo. As vespas mandarinas não têm esse problema. Elas podem picar várias vezes, quantas forem necessárias. Ao contrário de muitas abelhas, possuem um ferrão sem farpas. Não é aconselhável chegar perto ou mexer com o ninho delas. Ali, vivem milhares desses insetos, sendo até 50 mil no verão. A vespa mandarina também não produz zumbidos como as abelhas. Isso acontece por causa das diferenças em seu comportamento. Os zangões e abelhas voam de uma flor para outra para coletar pólen e néctar, que também é alimento para as colônias. Se os vir voando por aí no nível do mato, é porque estão coletando comida para levar mais tarde para o ninho. As mandarinas não são muito fãs de flores, então não precisam bater as asas com tanta intensidade quanto as abelhas. Elas não transferem nem coletam pólen. Essas vespas são predadoras e preferem aranhas, insetos e frutas em decomposição. Se você estiver fazendo um piquenique com uma cesta cheia de comidas gostosas, prepare-se para lidar com essas penetras. Cubra todos os alimentos para mantê-las longe. Elas ficam mais ativas no verão e no início do outono. As mandarinas começam suas colônias na primavera. A rainha solitária faz tudo sozinha. Primeiro precisa sobreviver às condições difíceis do inverno, para depois botar seus ovos. A colônia, então, cresce durante a primavera e o verão. Quando o inverno chega, a velha rainha já terminou sua missão. Então pode passar a coroa para a nova monarca, que começará o novo ciclo. Todas as outras vespas da colônia morrem também. Tanto as vespas mandarinas quanto as abelhas têm corpos pretos e amarelos, praticamente do mesmo tamanho. As abelhas são mais peludas e redondas, enquanto as mandarinas têm menos pelos e são mais magrinhas. Também são lisas e esguias e têm uma cintura que conecta o abdômen ao tórax, que fica preso à cabeça. As abelhas vivem em buracos nas árvores ou em ninhos que os apicultores fazem para elas. As mandarinas preferem fazer seus ninhos em canos expostos, buracos em paredes, móveis velhos e até debaixo do chão. Elas procuram por buracos feitos por roedores e geralmente fazem ninho em lugares sem grama. Então é fácil pisar nelas acidentalmente ou incomodá-las com um cortador de grama. E são muito mais agressivas e ferozes do que as abelhas, já que são predadoras e possuem um instinto muito forte para proteger seus ninhos. Elas costumam ir atrás das pessoas que violam sua paz e podem perseguir o intruso por longas distâncias, se necessário. Passarão por todos os obstáculos e esperarão o momento certo de se vingar. Se estiver correndo delas, não entre na água e mergulhe, pois elas ficarão esperando pacientemente até que você saia de lá para respirar. Não corra desesperado, balançando os braços, pois isso as fará voar mais rápido e com mais fúria, uma vez que o verão como uma ameaça. Apenas levante as mãos e proteja os olhos primeiro. Depois, comece a sair devagar. As abelhas picam apenas quando não tem outra escolha. Elas não são más por natureza. Assim como as vespas, só são hostis quando se sentem ameaçadas. As mandarinas são mais irritadiças. Quando avistam se aproximar algo que consideram perigo, liberam certas substâncias químicas que alertam a família. Então, todas começam a perseguição.
As vespas conseguem fazer ninhos de papel. Primeiro mastigam pedaços de casca de árvore e depois os cospem. Assim tornam o papel mais firme. Todas parecem ser iguais para nós, mas as vespas se reconhecem pelos traços faciais diferentes de cada uma. Elas têm cores malucas, incluindo verde, azul, vermelho e alaranjado. O menor inseto do mundo é uma vespa parasita, que geralmente é chamada de vespa fada voadora. Os machos são cegos, não têm asas e possuem mais do que 0,1 milímetro de comprimento. Existem mais de 30 mil espécies de vespas, mas apenas 2 grupos no geral. As sociáveis convivem em colônias e as solitárias preferem um ninho próprio e vivem sozinhas com seus filhotes. As sociáveis utilizam seus ferrões como ferramentas de defesa. As solitárias os usam para caçar, junto com o veneno que carregam dentro deles. E não costumam picar pessoas, nem nos perseguem. Elas ajudam os humanos controlando as populações de insetos nos pratos delas. As vespas da lama são parentes próximas das formigas. As próprias formigas surgiram como um tipo de vespa predatória. O besouro arlequim parece encantador e é. O corpo deste inseto chega a 7,5 cm de comprimento e suas patas dianteiras são muitas vezes ainda mais longas do que isso. Elas os ajudam a rastejar nas árvores, indo de galho em galho, e os machos também as usam para impressionar as fêmeas. Ulala! Apesar da aparência, esses besouros não são realmente perigosos. Eles não vão picar você, mesmo se o encurralar. E se você, por acaso, plantar repolho em seu quintal, provavelmente irá querer encurralar esse besouro, pois essa é a sua refeição favorita. Ainda assim, é melhor não tocá-lo com as mãos desprotegidas. Ele exala um líquido fedorento que fede e arde, causando irritação na pele. Use luvas, tá legal? Você sabe o que também fede? Além da minha meia, claro. O fede-fede. Se você tem um canteiro de jardim, essas pragas podem ser mais do que apenas um incômodo. Esses insetos podem estragar a abóbora que você tem cultivado com tanto amor. E, se você os esmagar, exalam um odor desagradável. O sugador castanho marmoreado, também conhecido como percevejo asiático, costuma ser confundido com o fede-fede, mas esse se faz notar ainda mais. Ele começa a cheirar mal, mesmo se você apenas o tocar. Nossa, que sensível! O gorgulho girafa é provavelmente o rapazinho mais inofensivo dessa lista, mas ainda não se sabe muito sobre ele. Ele recebe o nome de seu pescoço longo e espinhoso. Essa adaptação o ajuda a construir ninhos e lutar por comida e companheiros contra outros gorgulhos. Pode ser plácido, mas a cobertura vermelha de suas asas permite que os predadores saibam que o inseto tem gosto ruim ou é venenoso, ou ambos. Da mesma forma, você não deve comer borboletas monarcas ou suas lagartas. Esses belos insetos costumam ser mantidos como animais de estimação e já foram quase escolhidos como inseto nacional dos Estados Unidos. Mas o fato pouco conhecido é que eles são altamente venenosos. Monarcas se alimentam de asclépias, uma planta que contém uma toxina potente. Elas adquiriram imunidade à toxina e, como efeito colateral, a acumulam em seu corpo. Isso as torna um prato pouco apetitoso para pássaros e outros predadores. A concentração é tão alta que até mesmo humanos que acidentalmente ou não comam uma lagarta monarca podem experimentar consequências bastante desagradáveis. Larva da farinha é abundante em quase todos os lugares, então você já deve ter visto algumas. O lugar mais provável para encontrá-las é uma granja. Larvas da farinha são frequentemente usadas para alimentar pássaros de fazenda, e é aí que reside o perigo. Larvas da farinha transmitem muitas doenças que podem se espalhar entre os pássaros e depois para os humanos. Esses besouros também gostam de comer ração de frango e até mesmo isolamento em fazendas, então eles não são a melhor escolha de refeição para pássaros. E os besouros adultos produzem um veneno que não é prejudicial em pequenas doses, mas causa alergia em altas concentrações. Se você estiver em uma granja avícola, evite esses besouros. Os besouros tigre vêm em muitas formas e cores, mas todos eles têm 2 características em comum: pernas longas e finas e mandíbulas afiadas em forma de espada. Essas pernas permitem que eles corram mais rápido do que quase qualquer outro inseto. Tão rápido, na verdade, que quando estão caçando, às vezes precisam parar e olhar em volta por alguns segundos. Seus olhos e cérebros simplesmente não conseguem processar a imagem com rapidez suficiente. Então, eles esperam que a paisagem carregue ao seu redor. A maioria dos besouros tigre é inofensiva, mas se você vir um com um padrão laranja nas costas, não toque nele. Esses insetos produzem cianeto para se proteger. E esse produto químico pode causar muitos danos aos animais e às pessoas.
Se você tocar em um besouro tigre e depois esfregar a mão na boca ou nos olhos, poderá causar uma irritação severa. Ó, está vendo aquele padrão com um colorido maravilhoso em uma flor ali? Parece uma pintura abstrata e, em certo sentido, não deixa de ser. É um percevejo Picasso. Essas criaturas se alimentam de plantas e são, em sua maioria, tranquilos. Mas pense 2 vezes se quiser dar uma olhada mais de perto. Não é uma joaninha. Quando tocado, esse percevejo emitirá um forte odor que não é exatamente floral. Pior ainda, você poderá ter dificuldade em se livrar do fedor mesmo várias horas após. Ai, credo! Saindo de uma floresta de pinheiros, você percebe um movimento estranho logo abaixo de seus pés. Parece um pequeno trem peludo com várias dezenas de metros de comprimento. Na verdade, é uma técnica de defesa das lagartas processionárias do pinheiro. Elas viajam em grandes grupos, alinhadas uma à frente da outra, para se protegerem. Elas parecem muito determinadas e tentar interromper a coluna não é a melhor ideia. Cada vagão desse trem natural tem centenas de cerdas afiadas. Se você tocar em qualquer uma delas sem proteção, elas causarão uma dor aguda e, em seguida, algumas outras reações desagradáveis. Predadores não gostam de lagartas processionárias do pinheiro, pelo mesmo motivo. Vespas gigantes asiáticas. Vivem principalmente em países asiáticos, mas foram avistadas na América do Norte em 2019. Essas feras são grandes, amarelas e cruéis. É impossível confundir uma vespa gigante com qualquer outra abelha ou vespa. Ela é muito maior e muito mais agressiva. Mas a pior coisa sobre ela é o ferrão, que é mais de 3 vezes maior do que o de uma abelha. O ferrão contém um veneno realmente potente e várias picadas de uma vespa gigante asiática podem derrubar até mesmo um animal grande e um humano também. E se isso não bastasse, essas criaturas podem até borrifar seu veneno, mirando nos olhos. Não é preciso dizer que essa é uma experiência inesquecível. Você sabe, escorpiões são criaturinhas interessantes. 6 patas, 2 garras e um ferrão poderoso. Mas e se os humanos também usassem exoesqueletos como proteção? Então, um exoesqueleto é composto principalmente de quitina, que é um material complexo encontrado em insetos e répteis. Graças aos seus exoesqueletos, essas pequenas criaturas podem se defender e realizar atos de força sobrenatural. Se você usasse um exoesqueleto de escorpião, seria capaz de escalar qualquer prédio que quisesse. Com garras enormes na frente, seria fácil agarrar as coisas e até mesmo cortá-las. No entanto, poderia ser difícil abrir um saco de salgadinhos. Mas à noite, você teria problemas. Raios ultravioleta. Eles não iriam te machucar nem cortar você ou qualquer coisa parecida, mas você definitivamente brilharia no escuro. Não é exatamente ideal para se aproximar sorrateiramente de alguém. A cauda de um escorpião é venenosa e tem uma picada desagradável. Você pode usá-la para picar qualquer um em seu caminho, além de a cauda ser longa o suficiente para que você possa se defender de uma distância segura. Os escorpiões vivem em todo o mundo, em alguns dos ambientes mais hostis, desde paisagens geladas até desertos escaldantes. Se congelar, um escorpião pode até mesmo se descongelar sob o sol. Essa próxima criatura também tem 2 garras e 6 patas, mas não tem ferrão. Se trata do poderoso caranguejo. Sua carapaça é muito mais poderosa do que a de um escorpião, e ele é surpreendentemente rápido. Então você seria seriamente poderoso em uma dessas armaduras. A desvantagem é que você só conseguiria andar de lado. E você seria delicioso para alguém como eu. Existem quase 5.000 espécies de caranguejos em todo o mundo, cada uma com habilidades especiais. Em uma fantasia de caranguejo, você definitivamente seria um mestre escavador. Claro, você faria isso de lado, mas essas patas e garras dão conta do trabalho. Se houvesse macacões inspirados em caranguejos, provavelmente seriam feitos para cavar. Você poderia até mesmo trabalhar embaixo d'água. Você seria ágil, forte e teria uma aparência incrível. Humanos em roupas de formiga dominariam qualquer local de construção. As formigas vivem em colônias em quase todo o mundo e dependem da força em número. Mas isso não significa que cada formiguinha seja fraca ou algo assim, muito pelo contrário. Na verdade, já existem exoesqueletos para ajudar os humanos a fazer trabalhos pesados, mas usar a força de uma formiga mudaria a perspectiva. Um desses insetos pode levantar cerca de 1000 vezes seu próprio peso. Quando em grupo, as formigas podem arrastar um pássaro através de um campo sem suar a camiseta. O que é ainda mais maluco é que elas podem carregar coisas enquanto sobem em linha reta em uma parede, ou mesmo de cabeça para baixo. Imagine um grupo de humanos arrastando um caça-jato pela lateral do Empire State Building. Não haveria mais necessidade de escavadeiras ou guindastes. Simplesmente coloque um macacão de formiga e pronto!
Você está em casa, desfrutando do seu chazinho da noite debaixo do edredom, quando do nada vê um gigante, não, um colossal mosquito. Suas patas compridas e desengonçadas têm o tamanho da palma da sua mão, e o mosquito bate em praticamente qualquer obstáculo que encontre pelo caminho. Apesar de sua aparência desajeitada, ele é assustador. E se ele te comer vivo enquanto você estiver dormindo? Então, lentamente, para não chamar a atenção do monstro, você se levanta do seu sofá fofinho e corre para o banheiro, se trancando lá dentro e abrindo o navegador do seu celular. Após alguns segundos, solta um suspiro aliviado. Parece que é só um tipula, mais conhecido como um mosquito gigante. Ele pode parecer uma besta feroz, mas na verdade é tranquilo e até indefeso. Muitos tipulas nem têm boca, então não comem nada, e os que têm boca só se alimentam do néctar docinho de flores. Esses insetos são mesmo muito desajeitados no ar. Suas asas pequenas não condizem com seus corpos enormes e suas pernas compridas, então eles são lentos e é fácil pegá-los. Passarinhos, sapos, morcegos e gatos adoram comê-los como aperitivo. A única forma de eles evitarem ser comidos é perdendo um membro. Suas patas se quebram facilmente, mesmo quando nada encosta nelas. E se você ainda não está convencido de que não precisa dar no pé e abandonar sua casa quando vir um bicho desses, pense no seguinte: os tipulas podem lhe mostrar se a água da piscina na qual você está prestes a pular está em boas condições. Se vir esses insetos em cima ou acima da água, pode tomar seu banho tranquilo. E mais, os pescadores geralmente fazem com que sua isca se pareça com larvas de tipula. Isso as torna mais apetitosas para os peixes. Mas, enquanto você está pesquisando, se depara com um texto sobre outros insetos estranhos e malucos. Por exemplo, aqui está o besouro cara de homem. Ele emite feromônio que atrai outros besouros, informando-os de que há comida por perto. A característica mais peculiar dele está em seu nome. Esse inseto tem uma cara desenhada nas costas, com 3 pontos pretos sobre o vermelho. A cor vibrante de suas costas alerta os predadores, dizendo que o inseto não é gostoso ou que é até venenoso, enquanto os olhos pretos chamam a atenção, tirando o olhar do inimigo da cabeça frágil dele. O nome da lagarta costas de sela também é bastante sugestivo. Ela parece uma criatura de outro planeta, com uma sela verde brilhante em cima de suas costas. E o triste é que a única parte segura de tocar nessa criaturinha é justamente a sela. O resto de seu corpo é coberto por espinhos afiados e altamente venenosos. Se quiser dar um amigável tapinha nas costas desse bichinho, tome cuidado para não encostar em mais nada. Ora, temos um besouro titã por aqui. Esse é o maior besouro do mundo todo. Ele pode ter o tamanho da sua palma inteira, com dedos e tudo. Ver um desses em uma mata pode ser uma experiência chocante, principalmente se ele voar perto do seu rosto. Mas não se apavore. Felizmente, esse gigante é calmo e não vai lhe picar se você não fizer nada contra ele. Mas se algum dia você acabar irritando esse inseto, jamais deixe que as mandíbulas dele encostem em você. Ele vai dar um chiado e tentar morder, e um só golpe dele é capaz de partir um lápis ao meio. O interessante é que o besouro titã não come nada. Ele não precisa de alimento para sobreviver. Enquanto é uma larva, ele capta energia suficiente para mantê-lo bem nutrido mesmo depois de adulto. Bem que eu gostaria de ter essa habilidade. Um inseto que parece ainda mais ameaçador é o veta gigante. Nativas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com grilos passam a impressão de que alguém esqueceu de trancar o portal para o inferno. Elas têm um corpo grande e robusto, com 6 patas espinhentas, antenas compridas como ETs e mandíbulas grandes que parecem conseguir cortar aço. Bem, na verdade, esses insetos gigantes são pacíficos e não mordem ninguém, só se forem provocados. E mesmo se atacarem, não será tão desastroso quanto você imagina. Há vídeos na internet com vetas mordendo as mãos de quem os está segurando, e não acontece nenhum problema. Então, não tenha medo, apesar desse inseto pesar mais que um pardal. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças e 2 delas são de serpente. Essas lindas mariposas noturnas têm formatos estranhos nas pontas de suas asas, que se parecem com cabeças de najas. Pelo visto, isso é sua estratégia de defesa contra os predadores. É por isso que às vezes elas são chamadas de mariposas cobras. No sudeste da Ásia e na Índia, onde elas normalmente vivem, as mariposas atlas são encontradas em borboletários, produzindo seda. Imagine só que bela imagem! A envergadura das asas de uma mariposa dessas pode chegar a 25 centímetros. A aranha-pavão certamente é a mais bonita do mundo, ou a segunda mais bonita, perdendo apenas para suas primas saltadoras. Elas são tão pequenas que você provavelmente nem as veria andando por sua cozinha. Mas se algum dia tiver a chance de observar uma de perto, faça isso.
As aranhas-pavão são lindas. Elas têm olhos grandes e brilhantes, pelagem brilhante azul e vermelha e uma penugem fofinha no corpo e nas patas. A dança do acasalamento delas é impressionante. É uma pena viverem só na Austrália. Temos outra mariposa para a nossa lista, a beija-flor. Lembra da Atlas e do quão gigante ela era? Bem, essa tem o tamanho de um beija-flor e se parece demais com ele. A velocidade com a qual ela bate suas asas, a língua comprida para tomar o néctar das flores e até o barulho que ela faz quando está voando, tudo isso faz você questionar se realmente é uma mariposa. Claro, essa criatura peludinha é totalmente inofensiva e você pode se considerar um cara de sorte se vir uma. A aranha tecelã orbitela de chifres é um dos aracnídeos mais inusitados do mundo. É uma aranha em todos os aspectos, mas, por algum motivo, tem chifres compridos e curvados nas costas. As costas em si são de cor alaranjada brilhante para afugentar predadores. O vermelho indica perigo, mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que essa aranha precisa dos chifres. Então eis aí uma teia de mistério para você.